Todos prontos para bordar? Nesse terceiro vídeo da nossa série da bandeira de pontos, nós vamos aprender o ponto margarida, o ponto corrente e o ponto pirulito. Nesse momento, já não estou considerando mais nenhuma bordadeira e bordadeiro como iniciante, já que faz 2 semanas que a gente tem bordado juntos e que vocês já sabem fazer 4 pontos. Por isso, ao contrário dos últimos vídeos que a gente estava aprendendo em riscos retos, hoje nós vamos dar um passinho no nosso aprendizado e aprender os pontos em desenhos mais elaborados. Vamos lá? Antes, eu quero mostrar para vocês este desenho super simples que eu fiz em ponto haste. É um desenho bem facinho de fazer, que dá para ser aplicado numa toalha, colocar no bolso de uma blusa, sem dificuldade nenhuma. Inclusive, com estes pontos que a gente já tem na nossa bandeira, vocês já conseguem fazer vários projetos, principalmente de contorno, como é o caso desse desenho. Agora, a gente vai passar para esse ponto aqui, o ponto margarida. Eu desenhei à mão mesmo um vasinho com flores e preenchi a parte do vasinho com ponto atrás, utilizando 4 fios dobrados ao meio, e o caule eu fiz em ponto haste, utilizando um fio dobrado ao meio. E agora a gente vai começar a fazer o ponto margarida. Esse ponto começa dando um pontinho bem miudinho, que na verdade ele vai ficar escondido embaixo da nossa pétala, mas que é só para prender a linha no tecido. Dei esse pontinho, tá preso, eu vou começar colocando minha agulha no centro da florzinha e puxando ela para cima. Seguro a linha com o meu dedo e entro exatamente no mesmo furinho. Aqui eu não puxo a linha completamente. Por quê? A minha pétala precisa ter este formato. Então, antes de eu puxar a linha completamente, eu venho com a agulha de baixo para cima na outra extremidade da pétala, passo dentro da argolinha e puxo. Formou a minha pétala. E para prender, eu dou um pontinho do lado de fora, bem miudinho. Pronto, minha primeira pétala está feita. Finalizei o meu ponto margarida. O interessante desse ponto é que você pode fazer tanto a florzinha completa, em formato circular, tendo o centro como referência, como também vocês podem fazer os pontinhos margaridas salteados, um pontinho aqui, para servir como folha. Olha que lindo que ficou! Aqui ao centro eu fiz o nó francês, que é um pontinho que a gente vai aprender mais pra frente. Mas dá para brincar bastante com as cores, com o tamanho e ter um resultado legal no nosso vasinho. Nós vamos fazer agora o ponto corrente. O ponto corrente nada mais é do que o ponto margarida em sequência. Nessa primeira bandeira de pontos que eu mostrei no outro vídeo para vocês, tem um exemplo de uma flor que eu preenchi toda com ponto corrente. Para fazer esse bordado, eu usei aquela linha de novelinho, que é mais grossa e tem um fio só. Vocês podem reparar como fica diferente o aspecto do bordado. Nós vamos aprender o ponto corrente neste desenho de borboleta. Aqui no corpinho, eu fiz o ponto cheio, que mais para frente também nós vamos aprender. O ponto corrente também é conhecido como ponto cadeia e pode ser usado tanto para fazer só o contorno de um desenho, como também o preenchimento, como eu mostrei no caso da flor. A gente vai começar fazendo o pontinho que segura o fio no tecido. Aquele pontinho que a gente já está habituado em fazer.
Pronto, fiz aqui o pontinho só para segurar a linha no tecido. Vou colocar a agulha de baixo para cima no início do meu risco, que é aqui no início da asa também. Puxo toda a linha e seguro com o dedo, recordando lá o ponto margarida. Enfio a agulha no mesmo buraquinho onde eu saí, puxo a linha até formar uma argolinha e escolho uma distância equivalente à distância de um ponto normal para sair com minha agulha de baixo para cima novamente. Eu vou escolher esta distância. Na hora que a agulha estiver nesta posição, eu já posso soltar meu dedo e puxar. Pronto, deu a primeira argolinha. Diferentemente do ponto margarida, que eu ia fazer um pontinho aqui fora para prender a pétala, agora eu vou dar continuidade a partir desse fio. Ou seja, se o fio está saindo deste buraquinho e dentro do último ponto, eu vou enfiar a agulha no mesmo buraquinho, segurando sempre o fio com esse dedo. Puxo um pouquinho, caminho com a agulha um pouquinho mais para frente e passo a argolinha dentro da agulha. Puxo novamente. Vamos fazer de novo? Onde o fio está saindo dentro da última argolinha, eu entro com a minha agulha, seguro o fio com o dedo, puxo um pouco, entro com a agulha em cima do risco. Quando ela estiver nesta posição e dentro do fio, eu já posso puxar novamente. Assim ficou a nossa borboleta em ponto corrente. Eu optei por fazer só o contorno dela, mas quem quiser também pode fazer toda preenchida. É importante lembrar que para finalizar o ponto corrente, é só colocar a agulha do lado de fora do pontinho, do último pontinho, e prender a correntinha como a gente fez com o ponto margarida. E depois é só arrematar como sempre. A gente vai começar agora a fazer um ponto muito divertido chamado ponto pirulito. Ele é utilizado geralmente para fazer letras, por isso que eu escolhi essa palavra aqui, para a gente bordar, a palavra amor. Para fazer o ponto pirulito, nós precisamos escolher duas cores de linha. Eu escolhi essas duas. E o primeiro passo é preencher todo o risco com o ponto atrás, do jeito que a gente já sabe fazer. Eu preenchi minha palavra toda com ponto atrás. Agora, com a outra cor de linha, eu coloco o fio na agulha, viro no avesso e este fio não vai aparecer na parte de trás do bordado. Ele vai passar só na superfície do bordado. Então, por conta disso, ao invés de dar aquele pontinho inicial que a gente sempre dá, eu vou pegar um pontinho qualquer aqui da extremidade da letra, um pontinho qualquer, e passar meu segundo fio embaixo do ponto. E faço a argolinha. Ao invés da argolinha ir no tecido, ela vai no ponto. Passo a agulha no furinho do ponto e coloco ela na superfície do bordado. Nesse momento, a gente vai enrolar este segundo fio embaixo de cada um desses pontos atrás, sempre indo na mesma direção, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Quando a gente chega no último pontinho, a gente coloca a agulha no furinho,
passa para o lado avesso e arremata. Olha só o efeito desse ponto. Muito legal, né? E aí, pessoal? Gostaram dos pontos de hoje? Continuem bordando, praticando, que na semana que vem nós vamos ter mais 3 novidades. Até lá!